é dirigida a todos os meus alunos, ex-alunos, futuros alunos e leitores. Quando eu comecei o meu seminário de filosofia em 1987, o objetivo principal era tentar formar uma nova geração de intelectuais brasileiros livre dos vícios que tinham transformado a vida intelectual no Brasil numa palhaçada comunista indigna da menor atenção, exceto como objeto de desprezo. As causas principais de tudo o que se passou no Brasil, na política brasileira, desde então, passado já 20 anos, são para mim bastante evidentes. Em primeiro lugar, a deterioração da Igreja Católica, que a partir do Concílio Vaticano II foi sendo cada vez mais infiltrada por comunistas, uns mais ostensivos, outros mais camuflados, e que foi, aos poucos, perdendo toda a sua força espiritual e a sua capacidade de irradiar sobre a nação uma influência benéfica. Eu sei que hoje fica até difícil para as pessoas que nasceram já nas últimas décadas e que viveram dentro disso como um fato consumado, compreender de que eu estou falando. Mas para aqueles que ainda têm alguma recordação do que era a intelectualidade católica, vamos dizer, em todas as primeiras décadas do século XX, tá certo? E que tem ideia, vamos dizer, do poder, do vigor intelectual com que essa intelectualidade reagiu às tendências ideológicas brutais do século XX, pode medir a diferença entre o que a Igreja Católica era antes do Concílio Vaticano II e no que ela se transformou depois. Pode-se dizer que o Concílio realizou plenamente o programa traçado 30 anos antes, porque o Concílio foi em 1963, 30 anos antes foi traçado o programa da ação comunista para a Igreja Católica por Antônio Gramsci. Gramsci dizia: nós não devemos combater a Igreja Católica, nós devemos entrar nela, esvaziá-la do seu conteúdo espiritual e transformá-la numa caixa de ressonância para a nossa própria mensagem. E isto foi feito assim à risca e foi feito com um sucesso enorme. Eu hoje acredito que o concílio esteve muito perto de destruir completamente a Igreja. Destruir, em primeiro lugar, é claro que por dentro, destruir no seu espírito, na sua missão, no seu senso do dever milenar que tem para com Deus e para com os fiéis, e diluir esse espírito num sistema alucinante de subterfúgios e desconversas que acabam por fazer do discurso católico nos últimos 30 anos nada mais do que um instrumento auxiliar da propaganda comunista no mundo. Isso aí sem exagero nenhum e sem retórica nenhuma. Só você, às vezes é difícil as pessoas entenderem isso porque não tem a retaguarda histórica e não tem meios de comparação. Mas se nós sabemos o que era a vida intelectual católica naquela época e o que é hoje, a diferença é tão grande que já não parece se tratar da mesma entidade. Isto é algo que aconteceu de algum modo em todo o mundo, mas em nenhum lugar com tal profundidade e tal gravidade como no Brasil. Ao ponto de que, já há mais de 10 anos atrás, um dos grandes pensadores católicos do Brasil, o padre João Evangelista Martins Terra, dizia que a Igreja Católica no Brasil estava assim à beira do cisma,
E eu acho que esse cisma já aconteceu. Eu acho que a Igreja Católica no Brasil não tem nada mais a ver com a Igreja Católica no mundo. É só você ir entrar aqui nos Estados Unidos numa igreja qualquer, se tem uma missa, ouvir a pregação, você vê que você está no outro mundo, tá certo? A mesma coisa na França, na Itália, etc, etc. Por toda parte existe um pouco de teologia de libertação, mas ela foi desarraigada por toda parte. Mas no Brasil ela veio para ficar e ela exerceu uma influência muito mais profunda, tá certo, do que a sua presença nominal deixa entrever. E a segunda causa foi, na esteira dessa decadência da Igreja Católica, foi a destruição da intelectualidade brasileira em geral, tá certo? Que se tornou, aos poucos, vamos dizer, apenas uma militância a serviço, seja da propaganda comunista ostensiva, seja, o que é pior, vamos dizer, da diluição da mentalidade conservadora e liberal em fórmulas que, de um modo ou de outro, facilitam a penetração comunista. Um dos elementos mais graves dessa penetração é, vamos dizer, a disseminação daquilo que eu chamo de pragmatismo supra-ideológico. Eu acabei de escrever um artigo sobre isso para o Diário do Comércio e creio que lá vocês podem encontrar maiores esclarecimentos a respeito. Mas só para dar um resumo, é esse o nome que eu dou a esta ideologia que acredita que todo elemento ideológico pode ser extirpado da vida social e tudo pode ser decidido por critérios pragmáticos, critérios de mercado, critérios técnico-científicos, etc, etc. Essa ideologia, que ela própria é uma ideologia, evidentemente, ela se disseminou muito rapidamente nos meios empresariais e, sobretudo, entre os chamados liberais, embora ela em si mesma, na sua origem, seja o que possa haver de mais oposto ao liberalismo, porque e também não tem nada a ver com pragmatismo no sentido de William James. Que no Brasil a palavra pragmatismo adquiriu o sentido, vamos dizer, uma espécie de praticismo imediato, que não é o espírito do pragmatismo do William James. E a verdadeira origem do pragmatismo supra-ideológico é, no fim das contas, o positivismo de Comte. Quer dizer, Comte acreditava praticamente numa eliminação da política, a sociedade seria entregue, vamos dizer, a tecnocratas que decidiriam tudo numa base, vamos dizer, da administração racional. Então, na medida em que o pragmatismo supra-ideológico infecta as próprias camadas liberais e, sobretudo, as lideranças empresariais, o que acontece? Elas se tornam totalmente desarmadas para a luta política, porque elas apostam tudo na economia, tudo no progresso econômico, e, em nome do progresso econômico, colaboram até com os governos comunistas, como a gente vê agora acontecendo com o Lula. Quer dizer, todo o empresariado correndo, vamos dizer, para ajudar o Lula para que o Brasil progrida, porque eles acreditam piamente que se o Brasil progredir, qualquer país progredir, ficar rico, etc., na base da economia de mercado, estará livre do socialismo, quando é exatamente o contrário. Quer dizer, o progresso econômico não vacina ninguém contra o socialismo, exatamente o contrário. Nunca houve uma revolução socialista num país que estivesse economicamente declinando, só em países que estavam crescendo, a começar pela Revolução Francesa. A França era o país mais próspero da Europa, pelo menos 50 anos antes da Revolução. Do mesmo modo, a Rússia, nos últimos 50 anos do século XIX, a Rússia foi o país que mais cresceu economicamente na Europa. E justamente este crescimento é que produz, vamos dizer, a agitação socialista. Produz como? O próprio crescimento da economia produz automaticamente uma ampliação dos serviços estatais. Então você precisa recrutar as pessoas para a função burocrática. Tá certo? Então a função burocrática se torna, vamos dizer, um meio de ascensão social para muita gente das camadas populares. Acontece que, vamos dizer, nenhuma burocracia cresce, né, com a velocidade com que crescem as ambições aí despertadas pela promessa de emprego na burocracia, tá certo? Então, essas ambições, o canal para realizá-las é evidentemente o ensino, a educação. Então, você tem primeiro uma ampliação relativa da burocracia estatal. Em volta você tem uma ampliação muito maior do sistema de ensino.
tá certo? E em volta do sistema de ensino você tem uma ampliação muito maior das ambições de ascensão social através da burocracia. Então, acontece que aí surge uma camada social de aspirantes à burocracia que serão frustrados no meio da sua carreira, porque nem todos aqueles que daqueles que entram, vamos dizer, no ensino universitário, na educação universitária, na esperança de subir na burocracia, só uma parcela ínfima. Então você tem permanentemente um exército de pessoas relativamente educadas, semi-educadas, tá certo? Muito mal educadas, tá certo? Que não têm uma função na sociedade. Então esses vão alimentar o quê? Vão alimentar a classe revolucionária. Eles são a classe revolucionária. Quer dizer, quando se diz que os intelectuais são a classe revolucionária, preciso entender que a palavra intelectuais aí não quer dizer as pessoas que se dedicam realmente a atividades intelectuais, mas quer dizer esta semi-intelectualidade universitária, tá certo? Que é produzida e jogada no mercado em quantidades cada vez maiores a cada ano, tá certo? Criando um exército, tá certo? De inúteis que, por causa do seu rudimento de educação adquirido na universidade, se acredita melhor do que o restante da sociedade e capacitado para assumir o seu comando, modificá-la, etc, etc. Esta é sempre a raiz sociológica da classe universitária. Claro que o surgimento da mentalidade revolucionária tem outras causas, outras raízes, tá certo? Que eu mesmo tenho estudado numa série de investigações que vão compor o meu livro ou livros chamado Mentalidade Revolucionária. Mas, sociologicamente, a explicação é mais ou menos esta. É o fenômeno do que eu denomino a burocracia virtual. Então, eu acho que não existe país onde a burocracia virtual tenha crescido mais do que no Brasil. Né? Eu me lembro que, ainda no tempo do regime militar, havia o fenômeno dos chamados excedentes. Excedentes eram os alunos que faziam o vestibular e que passavam no vestibular, mas que não tinha vaga para eles na universidade. O governo militar, esperto como ele só, achou que devia abrir uma universidade em cada esquina e satisfazer a demanda desse pessoal por educação. Na verdade não é educação que eles querem apenas um diploma para poder penetrar no funcionalismo público. Uma pesquisa recente mostrou que menos de 2% dos universitários brasileiros aspiram a tornar-se empresários. Todos querem emprego, 98% querem emprego, e desses 98%, certamente a maioria quer emprego ou na burocracia estatal ou na própria universidade. Portanto, a universidade brasileira é essencialmente uma formadora de burocratas. Ela não é a formadora da classe dominante no sentido capitalista, como dizem os marxistas. Eles mesmos. Essa é a coisa mais incrível do mundo, porque o próprio professor marxista que trabalha na universidade, que está dentro da burocracia, que está vivenciando aquela situação sociológica que ele deveria ser capaz de identificar, ele mesmo diz que a universidade existe para formar a classe dominante capitalista. Tá certo? Quer dizer, a situação existencial dele desmente o que ele está dizendo. A universidade no Brasil existe para formar a burocracia e, sobretudo, para formar a burocracia virtual, isto é, a militância. Então, de algum modo, a universidade brasileira estava destinada a se tornar aquilo que se tornou mais tarde, quer dizer, uma gigantesca escolinha do MST, tá certo? Onde a filiação marxista do indivíduo é suficiente para qualificá-lo como professor universitário e fazer dele, talvez até na opinião dos outros, um intelectual eminente, embora sejam todos semi-analfabetos, como o Dr. Emir Sader, tá certo? Pessoas totalmente desqualificadas, vamos dizer, dedicadas inteiramente à propaganda comunista mais vulgar, pessoas que, digamos, nos 50 anos atrás não teriam uma posição de destaque nem mesmo no meio comunista. Porque 50 anos atrás havia, de fato, uma intelectualidade comunista com alguma exigência. Hoje em dia, no Brasil, não tem mais nem isso. O Brasil é um país onde até um desclassificado como Espartinho de Moraes se torna um grande intelectual. Por quê? Porque escreveu meia dúzia de trabalhos de propaganda comunista e de estratégia comunista. Isso é tudo que ele fez. Tá certo? Então, com isso, o nego se torna filósofo, tá certo? Era conhecido como um grande pensador, etc. A Universidade Brasileira está repleta dessa gente. É claro que, a partir do instante em que aconteceu isso, em que isso, vamos dizer, se tornou um fato disseminado e dominante, onde praticamente não há mais lugar para ninguém, tá certo? Na universidade, a não ser para essas pessoas, é claro que o Brasil saiu da história intelectual do mundo. Se você comparar o que era a vida intelectual no Brasil nos anos 50, 60 com o que é hoje, tá certo? Você comparar um país do primeiro mundo com a Zâmbia, tá entendendo? Não tem
não tem medida possível aí de comparação, não é isso? Vamos dizer, 30 ou 40 anos atrás nós ainda tínhamos aí vivos, tinha um Gilberto Freire, tinha um Otto Maria Carpo, tinha o Zé Guilherme Melchior, tinha pessoas vamos dizer, de relevância mundial. O que não quer dizer que não tenha hoje, a gente tem agora mesmo, tem o Bruno Tolentino, mas essas pessoas ficam totalmente marginalizadas, elas não aparecem, elas não ocupam espaço nos suplementos culturais, elas não são estudadas nas universidades nem nada. O que o grosso da vida intelectual, seja na universidade, seja nos suplementos culturais, é só ou propaganda comunista, vamos dizer, um pouco, às vezes, na melhor das hipóteses, camuflada de debate letrado, ou então é interpromoção, interbadalação, interbajulação entre figuras partidárias. Então quer dizer que a vida intelectual foi tornada instrumento de ascensão social para organizações comunistas que realmente dominaram o espaço. Então quando acontece isso, o país está morto. Aliás, o país, quando, vamos dizer, se deixa seduzir pelo comunismo, é porque já está muito doente, já está muito decadente. Então é mais ou menos como o indivíduo se deixar seduzir pelas drogas. Quer dizer, a experiência das drogas é uma coisa que o nego faz quando ele já está, por assim dizer, com o pé na cova. Ele já está querendo se destruir, então a droga ajuda a se destruir mais rapidamente. O comunismo é exatamente a mesma coisa. É a tentação final, né, que completa uma descida. Ele está descendo para os infernos. Deixa chegar na porta do inferno e bate. Na hora que bate, ainda entrega a droga ou a carteirinha do Partido Comunista. Tendo visto essa situação naquele tempo e tendo claramente uma certa antevisão do que viria nas décadas seguintes, e graças a Deus eu fui dotado com essa capacidade de fazer prognósticos históricos relativamente certos, não por adivinhação, nem por dons proféticos, mas por análise histórica muito bem fundamentada. Então naquela época eu já tinha mais ou menos percebido o que vinha por aí. E foi justamente em vista disso que eu criei o meu curso, Seminário de Filosofia. Pois já que eu não podia interferir na situação da Igreja Católica, eu podia pelo menos ajudar a melhorar um pouquinho, a atenuar um pouquinho a segunda causa da debacle nacional, que é a decomposição da intelectualidade. Eu assinalei isso então para mim mesmo como uma missão de vida. Assumi aquilo consciente da dificuldade enorme do empreendimento, principalmente que eu percebi que nada se poderia fazer nesse sentido dentro da instituição universitária, seria preciso passar à margem dela. E de certo modo vencê-la e subjugá-la pela qualidade da nossa produção, pela qualidade do nosso trabalho. Então eu comecei com esse espírito, por assim dizer, missionário. No começo, as pessoas que se apresentavam para o curso nem mesmo entendiam qual era o objetivo daquilo, porque a vida cultural brasileira tinha se tornado tão decadente, tão burocratizada, que as pessoas só entendiam a atividade intelectual ou como show business ou como atividade profissional universitária. Eles não entendiam, vamos dizer, a busca de conhecimento, tá certo? Ou a aquisição de cultura como uma atividade que existe em si mesma e que na verdade é o centro inspirador de tudo isso. Então a vida cultural, a vida intelectual passou a ser uma função ou da mídia ou da universidade, em vez de ser, ao contrário, como sempre tinha sido, ela mesma a inspiradora dessas duas instituições e o motivo para a existência delas. Então aí chegou-se à alienação total, quer dizer, aquela inspiração, aquele desejo, aquele objetivo, né,
em vista do qual são criadas as instituições, são criados os meios, acaba sendo sufocado por essas instituições e por esses meios que se tornam eles próprios os fins. Mas aos poucos eu fui conseguindo transmitir às pessoas uma noção da vitalidade e da força da própria ideia de vida intelectual. Um livro que me inspirou nesta época foi o livro do padre Antonin Sertillanges, que se chama La Vie Intellectuelle, a vida intelectual. Esse livro praticamente decidiu a minha vida, certo? Muitos anos antes disso. E o livro foi das obras que me inspiraram para montar o seminário de filosofia. A ideia central do seminário, da estratégia dele, era tentar mostrar às pessoas a vida intelectual não como uma ocupação social ou profissional, muito menos como um hobby, tá certo? Mas como um estilo de ser, como uma maneira de viver e como um corpo de valores que deve orientar a construção da sua personalidade. Então o curso não se destinava, vamos dizer, a abrir carreiras para as pessoas, tá certo? E nem mesmo a habilitá-las para determinadas atividades concretas, seja no meio universitário, seja na mídia, seja no show business, etc, etc. A atividade principal era a autoformação da personalidade, usando como instrumento essencial a busca do conhecimento e a ampliação da cultura pessoal e a qualificação do indivíduo para as tarefas científicas, filosóficas e artísticas superiores, consideradas independentemente da estrutura social e econômica na qual iriam se apoiar. Em suma, a ideia era fazer intelectuais, pensadores, artistas de altíssimo nível. Mais ou menos do estilo que existia, por exemplo, no Brasil nos anos 30. Para vocês terem uma ideia de como era isto, o que era ser um escritor no Brasil nos anos 30? Eu vou lhes dar um exemplo. O exemplo é, por exemplo, o meu falecido amigo Herberto Salles. O Herberto Salles era um sujeito do interior da Bahia, comerciante do interior da Bahia, que ficou durante anos e anos a fio estudando a obra dos grandes ficcionistas, Stendhal, Balzac, Dickens, adestrando-se no uso da língua portuguesa e coletando a linguagem da zona de mineração que existia na Bahia. A Bahia era uma zona importante de mineração na época. E ele visitava frequentemente ali essas minas, conversava com os mineiros e ia anotando todo o vocabulário específico daquela região. Isso foi anos e anos e anos de trabalho. E com isso ele compôs um romance chamado Cascalho. Tá certo? Um romance que é de uma riqueza linguística absolutamente fora do comum. E então ele mandou um exemplar daquilo para o Aurélio Buarque de Holanda, no Rio de Janeiro. O Aurélio disse imediatamente: ó, menino, você vem aqui. Tá certo? Nós vamos ter que publicar esse livro. Um episódio semelhante, um trajeto semelhante aconteceu com o grande romancista brasileiro, Graciliano Ramos. Graciliano Ramos era também um comerciante, só que em Alagoas, no interior da Alagoas. E era uma pessoa tinha boa reputação na região, chegou a ser prefeito de uma cidadezinha, Palmeira dos Índios. E ele, cada fim de ano, ele fazia um relatório para a Câmara de Vereadores. Por uma coincidência, 2 desses relatórios chegaram ao conhecimento do poeta Augusto Frederico Schmidt, no Rio de Janeiro, o qual era também um empresário e editor. E o Schmidt leu aquilo e falou: esse sujeito é um escritor, isso aqui está muito bem escrito, está bem escrito demais. Tá certo? Quer dizer, é claro que esse camarada é um escritor no sentido eminente do termo, então ele deve ter um romance na gaveta. Tá certo?
Eu conto esses dois episódios para vocês verem como os intelectuais de grande reputação na capital do país, que era o Rio de Janeiro, eles estavam atentos para a descoberta de talentos no Brasil. Isso por um lado. Por outro lado, você vê que naquela época o escritor não era o sujeito que publicava livros. Publicar livro qualquer um pode fazer. O escritor era um indivíduo que se adestrava no domínio da arte e que tentava ser o melhor possível, mesmo que ninguém jamais o conhecesse e mesmo que nenhum de seus livros jamais viesse a ser publicado. Portanto, a atividade de escritor tinha um certo sentido até sacerdotal, era uma verdadeira dedicação. Tá certo? Então, isso quer dizer que aqueles valores que eu tinha aprendido ali com o padre Sertiange no livro A Vida Intelectual, eles não eram apenas uma coisa ideal, não, eram valores que realmente orientavam muitas pessoas, tá certo, na sua vida particular, pessoas que davam muito mais importância para ser escritores verdadeiramente, isso é, ter o domínio dos meios artísticos, do que para publicar um livro, dar entrevista, entrar para a Academia Brasileira, essa coisa toda. Hoje, esta dedicação à arte da escrita simplesmente não existe mais, as pessoas não sabem o que é isto. Se elas soubessem, então perceberiam o que aconteceu no Brasil nos últimos 30 ou 40 anos. Perceberiam que a literatura brasileira acabou. Tá certo? E que, no máximo, sobrou aquilo que se chamava vida literária. Né? Existe um contraste entre o que é a literatura enquanto tal, quer dizer, a arte, e a vida literária, quer dizer, a vida das editoras, das academias, né? Os contatos sociais, etc, etc. Sobrou isto apenas. A atividade criativa, a literatura, acabou mesmo. Ela quase foi revigorada um tempo graças a este aporte fabuloso que foi a vinda do Bruno Tolentino, tá certo? Que é um indivíduo cuja carreira não é devida ao meio brasileiro de maneira alguma, porque ele viveu 30 anos na Inglaterra. E ele, com o que ele aprendeu lá, ele veio e deu esta injeção de vitamina na literatura brasileira, injeção que ninguém aproveitou. As pessoas viraram as costas àquilo. Para você ver como o Brasil se tornou incapaz de assimilar a grande literatura, até os camaradas que em outras épocas eram capazes, se tornaram incapazes. Se você ler a crítica que o Wilson Martins, que é um crítico que outrora teve alguma consciência literária, fez do livro do Bruno, A Balada do Cárcere, onde a única coisa que ele reparou foi: isso aí é um protesto atrasado contra a ditadura. O livro não tem nada disso, o livro tem aspectos infinitamente mais importantes do que isso, mas olha no que este idiota vai reparar. Quer dizer, até pessoas que eram qualificadas perderam a qualificação para poder se adaptar mais ou menos à mentalidade reinante. Tudo isso pode ser resumido naquele famoso verso de Antônio Machado: "Quão difícil es, quando todo baja, no bajar também." Quer dizer, como é difícil quando tudo está caindo você não cair também. Tá certo? Então, o meu seminário de filosofia foi feito para ajudar as pessoas que não quisessem cair, as pessoas que quisessem conservar a sua qualificação para a grande atividade intelectual, tá certo? Mesmo que não pudessem chegar a exercê-la profissionalmente. Note bem que Graciliano Ramos já tinha 40 e tantos anos quando Schmitt descobriu aqueles dois relatórios e desconfiou que o sujeito era um romancista escondido. Tá certo? Então, isso é para você ver que naquele tempo um escritor sabia que era mais importante ele ter efetivamente o domínio da arte do que ele publicar livros, né, brilhar nos círculos literários, etc. Hoje ninguém mais sabe disso. Vamos dizer, um sujeito que hoje em dia, tentasse aprimorar na arte literária sem publicar nada, hoje em dia seria tido como uma pessoa anormal, como um doente mental. Porque qualquer atividade que não tenha um encaixe social e econômico imediato é considerado ou loucura, ou hobby, ou gosto, arbitrariedade, frescura. Né?
Ou seja, os valores efetivos da vida intelectual, da arte, eles desapareceram, as pessoas não sabem mais o que é. Mas eu ainda sabia, ainda tinha alguma ideia do que era isso. Sabia que sem isso a cultura brasileira ia se tornar, né, toda essa galinhagem que se tornou, e que era preciso tentar preservar alguma coisa e, se possível, lançar sementes maiores para o futuro. O objetivo inicial, claro, não era de ordem política, era de ordem cultural, quer dizer, preservar certas possibilidades humanas que estavam sendo esfareladas rapidamente pelo desenvolvimento da situação. Mas é claro que vamos dizer, a significação política disso logo aparece e ela se evidencia, por exemplo, no meu livro O Imbecil Coletivo, tá certo? Que é vamos dizer, um contraste entre a vida intelectual tal como nós a praticávamos, tal como eu a praticava e eu a transmitia aos meus alunos dentro do seminário, e o que nós vimos em volta nos suplementos literários, nas academias, nas universidades, etc, etc. A diferença de nível entre o que nós fazíamos e o que estava ali em volta era assim, absolutamente brutal. Quer dizer que aquilo que no Brasil, em geral, se entendia como intelectual, como escritor, era o que nós considerávamos um analfabeto, um incapaz, um inepto total. Porque a nossa medida de qualidade, a medida de alta exigência, era muito maior do que esses camaradas conseguiram sequer imaginar. Você vê que entre os intelectuais eminentes que se destacaram nos últimos anos, está aí o senhor Emir Sader, que escreve Getúlio com LH, você está entendendo? E assim por diante, né? Se vocês notarem, por exemplo, você pegar esse manifesto de intelectuais feito aí em defesa do Quartim de Moraes e ver as notas que acompanham as assinaturas, vocês vão ver coisas do arco da velha. Quer dizer, você vai ver professor universitário que diz lá, escreve naziofascismo, outro que escreve, me chama de antiético, tá entendendo? E assim por diante, quer dizer, são analfabetos, não é semi-analfabetos, são analfabetos, tá certo? Absolutamente incapazes, tá certo? Então, são pessoas que não poderiam ser, eles poderiam ser no máximo professor primário de escola do interior, de escola isolada do interior, mas na melhor das hipóteses. Tá certo? E, no entanto, estão aí com professores universitários e um fica alisando o outro. Asinum asinus fricat, quer dizer, um asno afaga o outro asno. É o que nós estamos vendo no Brasil. É uma calamidade intelectual como nunca se viu no mundo. Não há nada de parecido em país nenhum. Quando você vê situações, vamos dizer, de extrema decadência, decomposição cultural, como aconteceu na Alemanha entre as duas guerras, aquilo, comparado com a situação brasileira, parece uma coisa paradisíaca. Quer dizer, a produção intelectual alemã na época da decadência é um negócio maravilhoso comparado com o Brasil. Se você pega a Rússia antes da Revolução, que também foi um período de decadência, aqueles escritores, aquelas discussões públicas que havia na Rússia, então, comparado com o que tem no Brasil, nossa, parece a conversa dos anjos. Né? Então, eu sei que para quem está aí dentro do Brasil, a pessoa, vamos dizer, não há nada com que o ser humano não se acostume. Tá certo? Eu recomendo até um livro do Erich Maria Remarque, que chama Centelha de Vida, que é a vida num campo de concentração. Você fica até num campo de concentração, quando você já está pesando 32 quilos, você entra pesando 80, dá um tempo que você está pesando 32 quilos, né? Quer dizer, você já não se distingue do poste, fica difícil distinguir você e o poste. Tá certo? Até aí você se acostuma e você cria um cotidiano de alguma maneira, tá entendendo? Um cotidiano, uma linguagem, hábitos, etc, etc. E se baixasse para 21 quilos, também você ia se habituando até morrer, tá entendendo? Então o ser humano se acostuma com as piores coisas. Quer dizer, se ele se acostuma com a semivida, né, com aquela centelha de vida que fala o Remarque, né? Só sobra aquela centelhazinha, o sujeito já está semi-morto. Se o sujeito acostuma até com isso, por que não vai acostumar com uma degradação intelectual, tá certo? Que coloca o brasileiro num nível quase animal hoje em dia, tá certo? A pessoa não só se acostuma quando ela não repara mais nada de anormal, tá certo? A não ser em duas hipóteses: ou que ela tenha a recordação clara de uma etapa anterior, de que ela tenha absorvido esta etapa anterior, porque tem gente aí que está com 70, 80 anos, como Emir Sader e outros, e não absorveram nada, tá certo? Ou seja, nessas duas hipóteses, ou você absorveu a etapa anterior, ou você tem um contato permanente com fontes de produção cultural no exterior, com as quais você possa comparar. Então, você chegando aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você
ver a quantidade de revistas culturais de altíssimo nível que tem aqui. É uma coisa com que o Brasil não pode nem sonhar. O brasileiro não consegue imaginar aquilo nem quantitativamente. Agora, acompanhar os debates, no Brasil, acompanhar os debates intelectuais dos Estados Unidos é impossível. Se você pega os nossos suplementos literários, suplementos culturais, dirigidos por pessoas que são, então, onde são os donos da circulação das ideias, tá certo? Ou os debates na universidade, então, vamos dizer, são os outros acionistas majoritários da cultura brasileira, todas as pessoas são incapazes de acompanhar a circulação das ideias aqui, incapazes de acompanhar até quantitativamente, ou seja, incapazes de ter uma ideia formar uma ideia do volume. Não é isso? Então, como o nível de inteligência, de consciência da igreja e da intelectualidade baixou a esse ponto, você imagina quanto baixou a dos outros. Então, eu que dou aula já, comecei a dar aula antes do seminário de filosofia, muito antes, eu tenho aproximadamente uns 30 anos de prática de dar aula. Eu vejo a inteligência das pessoas baixar dia a dia. Eu vejo que as explicações mais simples criam dificuldade para as pessoas. Eu não consigo explicar mais nenhum conceito, por mais elementar que seja, que a pessoa não faça imediatamente milhares de confusões. E as confusões se expressam, sobretudo, em objeções mal feitas. Quer dizer, quanto menos o indivíduo entende, mais ele quer discutir. Porque é uma fatalidade da mente humana que ela funcione dialeticamente, quer dizer, ela funcione por pares de opostos. Tá certo? Então, dada uma ideia, você automaticamente pensa a ideia contrária. Tá certo? Geralmente, esta dialetização das ideias é feita dentro da sua mente e você logo chega a uma conclusão. Mas quando para, quer dizer, o sujeito deu uma ideia aqui, né? Normalmente, deu uma ideia, você cria uma ideia oposta, depois você cria uma ideia oposta a esta, e outra, você forma um sistema dialético. Isso aí é quase instintivo no ser humano. Quando esta coisa para, então acontece o seguinte: você dá uma ideia aqui, o nego pensa imediatamente uma ideia contrária e aí paralisa. E daí ele pega essa ideia contrária e apresenta para você como se fosse uma objeção, quando não é uma objeção, é apenas uma dificuldade mental dele. Tá certo? E é por isso mesmo que as pessoas as que menos entendem são as que mais querem discutir. Por quê? Elas querem discutir porque não são capazes de pensar. Então alguém precisa pensar em voz alta para elas. Tá certo? Então, o número de discussões, o número de opiniões em circulação aumenta. Tá certo? Na proporção inversa da capacidade que as pessoas têm para discutir. E o Brasil é isso, é hoje. Quer dizer, é uma espécie de um galinheiro imenso, onde está milhões de galinhas cacarejando. Né? Nada do que se fala tem valor, nada do que se fala tem sentido. E, de fato, no meio brasileiro, um ensino tal como eu havia planejado no início para o seminário de filosofia se tornou praticamente inviável. Esse é um dos motivos da minha vinda aqui para os Estados Unidos. Mas é claro que, tendo vindo para cá, esta atividade ela não parou. Eu continuo por videoconferência, através do programa Throughout Speak, e através, em parte também, através dos artigos, tá certo? Se bem que jornalismo no Brasil também é aquilo. O jornalismo cada vez mais é feito para pessoas que não querem ler, que não gostam de ler. Então, os artigos vão ficando cada vez menor. Né? O espaço disponível é cada vez menor. Então, eu fico impressionado, porque eu comparo os artigos de hoje com aqueles artigos do Otto Maria Carpo que eu coletei para o livro dos ensaios reunidos. Tá certo? Um artigo daquele tamanho hoje seria impossível sair em qualquer jornal brasileiro. Os jornais aumentaram formidavelmente de tamanho, mas a extensão do texto vai diminuindo. Quer dizer, tem cada vez mais papel e menos texto, e portanto menos conteúdo, menos ideia. Note bem que num artigo de uma lauda e meia, você pode emitir uma opinião, mas você não pode argumentar em favor dela. Quer dizer, o enunciado da opinião já leva uma lauda e meia. Então você não pode raciocinar, você não pode dialetizar, você não pode trazer os prós e contras. Você tem apenas que dar a opinião pronta, sem justificação. Tá certo? Eu tento, vamos dizer, quase que por artes mágicas, comprimir um rudimento, pelo menos, de argumentação ali dentro, com maior ou menor sucesso. Mas, em geral, as pessoas nem mesmo argumentam. Elas dizem, eu acho isso e está acabado. Entendeu? E é o que o espaço permite. Muito bem. Mas, ao longo do tempo, eu vi que o ambiente social, cultural, mental brasileiro era tão hostil
a vida intelectual tal como ela tinha sido conhecida em outras épocas, que a minha proposta mesmo era frequentemente mal compreendida pelos próprios alunos. Tinha muita gente que passava ali pelo curso, gostava até do curso, porque aquilo o animava, dava vamos dizer, tirava o sujeito do ambiente de estupidez cotidiana e lhe mostrava, vamos dizer, a existência de um outro mundo de conhecimento, um mundo luminoso, assim, mas o sujeito gostava de ver aquilo. Mas entre você gostar de ver e você querer conquistar aquilo para você, é outra coisa, tá certo? Então, em primeiro lugar, havia esse defeito que eu vou chamar o diletantismo. Quer dizer, eu ia na aula, de certo modo, alguns diziam, eu venho aqui para recarregar as baterias. Quer dizer, ele ia lá, levava uma injeção de inteligência, se sentia inteligente por 15 minutos, e aquilo lhe dava um certo ânimo de continuar vivendo, tá certo, o resto da semana. Né? Outros que eram um pouco mais estudiosos, esforçados, eles vinham ali com a ideia de entrar na vida intelectual, não no sentido que eu estava propondo, mas no sentido da atividade social correspondente. No sentido que eu estava propondo, tá certo? A qualificação pessoal era tudo, e a atividade externa era nada, era uma coisa para deixar para depois, quando viesse. Então eu falava, olha, vocês têm que se preparar durante 20 ou 30 anos, em silêncio, com modéstia, tá certo? Com dedicação, com humildade, tá certo? E depois, quando vocês forem homens maduros, como era Graciliano Ramos, ao estrear com o seu primeiro livro, Caetés, que aliás nem era muito bom livro, depois é que ele foi acertar. Ou como eu mesmo fiz, porque eu estreiei em livro aos 48 anos, mais tarde ainda que o Graciliano, tá certo? O Graciliano e o Jorge Bernanos eram consideradas estreias muito tardias, porque eram 43, 42, 43 anos. Eu fui mais tardio, fui 48. Tá certo? Mas no Brasil era preciso fazer isso. Quer dizer, a situação era tão calamitosa que era necessário formar pessoas que tivessem uma grande força interior, tá certo? Uma grande dedicação aos valores supremos da vida intelectual, da vida espiritual, etc. Daqui a pouco eu esclareço mais a ligação entre vida intelectual e vida espiritual. Acontece que os negros lá estudavam 1 ano, 2 anos, já que começavam a querer escrever na mídia, aparecer, dar palpite, etc. Quer dizer, dispersavam. Eu chamava isso de ejaculação precoce. Tá certo? O que esse pessoal todo produziu? Nada que preste. Quer dizer, foram lá buscar 2 minutos de fama. Eu falei, mas não é nada disso que eu estava propondo. Eu estava propondo uma longa formação, tá certo? Um longo trabalho discreto, silencioso, humilde, como aquele que eu mesmo fiz, tá certo? Porque eu não comecei a dar palpite em público antes dos 40 e tantos anos, tá certo? Eu me preparei longamente para isso. Eu queria que a pessoa fizesse a mesma coisa, fizesse o que fez o Herberto Salles, que fez o Graciliano Ramos e o que eu mesmo estava fazendo. Ou seja, uma vida de dedicação com um espírito verdadeiramente missionário, né? E eu vi que ninguém praticamente pegou isso. Por quê? Porque o ambiente brasileiro era aquele ambiente de excitação superficial, imediatista, onde praticamente o ritmo da televisão, o ritmo do jornalismo cotidiano determina a vida das pessoas. Curiosamente, nos anos 70, eu tinha escrito num suplemento cultural que eu fiz uma vez para um semanário que existia em São Paulo, nem sei se existe mais, Jornal da Semana. Eu escrevi um artigo que se chamava Imprensa e Cultura, e que eu dizia que, pelo menos no Brasil, estava bastante claro, vamos dizer, que a existência de uma cultura independente da mídia estava com os dias contados. Quer dizer, a mídia, o jornalismo cotidiano e o show business iriam engolir totalmente as manifestações culturais, de maneira que as pessoas não chegariam nem mesmo a conceber o que é cultura fora das atividades aí desenvolvidas. Ou seja, só entende a cultura como uma atividade social, não como posse, tá certo, de certas qualidades por um indivíduo. Não como cultura de si próprias, não como aprendizado e autoqualificação. Tá certo? Então, o sentido mesmo do que é ser um homem culto havia desaparecido completamente. Havia somente as atividades culturais e não mais pessoas cultas. Ou seja, tudo tinha se transformado apenas em simulacro, em esteroidade. Era um mundo de papelão. E justamente para impedir que tudo se transformasse em coisa de papelão é que eu inventei
este seminário. Eu não posso dizer que eu fracassei totalmente neste empreendimento. Teve duas ou três pessoas que mais ou menos pegaram o espírito da coisa, mas a maioria não pegou, não. A maioria ainda acha que ele está ali, faz aquele curso, ele adquire algumas técnicas, porque o brasileiro tem essa coisa da técnica, né? Por exemplo, o pessoal acha que adquirir cultura não é você formar novas ideias, novas percepções da realidade, aprofundar a sua percepção, aprofundar a sua compreensão, aprofundar vamos dizer, consolidar a sua maturidade. Não. Adquirir cultura é adquirir técnicas para você expressar a visão do mundo que você já tem. Tá certo? Então eu vejo que muita gente, por exemplo, não entende do que eu estou dizendo, mas me escreve assim dizendo: admiro muito a sua técnica, né? A sua técnica de persuasão. Chega a ser cômico, né? De tudo que você está fazendo, o indivíduo pega aquilo que ele acha que é uma técnica de persuasão, né? Então, o que se entende por cultura no Brasil é uma estupidez tecnicamente qualificada, tá certo? Tecnicamente qualificada para quê? Para brilhar em público, para influenciar pessoas, etc, etc. Então, é claro que isso é de uma degradação moral, intelectual imensurável. Tá, não é uma coisa que nem vale a pena discutir, porque é tão baixo que não merece nem atenção. Mas eu vejo que, no decorrer dos tempos, este projeto ele acabou resultando em alguma interferência política que eu acabei tendo nas discussões públicas. Por quê? Porque junto com o reino da estupidez veio a ascensão de toda esta camada revolucionária, que toda hora você vê gente dizendo: no Brasil tem 60 milhões de pessoas morrendo de fome. Não tem ninguém morrendo de fome, não, isso é ridículo, né? Pessoas que acreditam: os americanos estão invadindo a Amazônia. Não tem nenhum americano invadindo a Amazônia. É pessoa que vive num mundo de mitologia caipira, tá entendendo? Quer dizer, aquela coisa que noticinha que passou a circular numa cidade interior, que todo mundo acredita ali, que as pessoas repetem isso como se fosse uma verdade de evangelho. Isso se tornou no Brasil matéria de ensino universitário, meu Deus do céu. O número de pessoas que acreditam nisso é assombroso, não é isso? Então, e não adianta absolutamente você avisar as pessoas disso aí, tá certo? Quer dizer, qualquer besteira que seja colocada em circulação pela propaganda comunista é automaticamente aceita pela universidade, por toda a mídia, tá certo? E pela opinião pública letrada, entre aspas, do dia para a noite, como se fosse uma verdade definitiva. Não está aí a Folha de São Paulo dizendo que centenas de milhares de mulheres morrem anualmente de abortos ilegais? Quando você vai ver as estatísticas do SUS, o número de mulheres que morrem de aborto ilegal no Brasil por ano é 6, 7, 8 pessoas. É exatamente isso, tá certo? Né? E pior, quando a gente vai ver quais são as entidades que fomentam os abortos ilegais, são as mesmas que fazem campanha pela legalização do aborto. Então é claro que tudo isso é uma mentira sórdida, que as pessoas que fazem isso deviam estar na cadeia, tá entendendo? As pessoas que alardeiam isso, inclusive ser o ministro da Saúde tinha que estar na cadeia, porque é propaganda enganosa para obter vantagem política, é claro que é um crime, tá certo? Então, mas essas coisas são acreditadas no Brasil automaticamente. Por quê? Porque as pessoas se tornaram burras, muito burrinhas. Vocês não têm ideia da diferença de nível entre o brasileiro letrado e qualquer pessoa aqui dos Estados Unidos. As meus vizinhos aqui, uma é enfermeira, a outra é, por exemplo, bombeira aposentada, a velhinha, né? A outra é corretora de imóveis. As pessoas têm um nível de informação, tá certo? Um nível de compreensão das coisas que no Brasil, professor universitário não tem. Você conversa com o funcionário do banco aqui, parece que está conversando com o professor universitário. No Brasil, conversa com o professor universitário, está conversando com o lixeiro. Tá certo? O lixeiro não. O emissário não tem nível de lixeiro, tem nível do lixo. Tá certo? Se você interrogar o lixo, vai falar que nem o emissário. Tá? Então, o que está acontecendo no Brasil é uma calamidade. Agora, como, vamos dizer, já faz parte dessa mesma doença a convicção de que a vida real é uma coisa e a cultura é outra,
Então as pessoas acham que tudo pode melhorar no Brasil, pode melhorar a economia, melhorar a sociedade, melhorar a política, etc, etc. E depois de tudo isso melhorar, nós vamos pegar um negócio chamado cultura, como se fosse a cereja em cima do bolo, e botar ali. Essa visão é absolutamente psicótica. Quer dizer, como é que o nego pode primeiro resolver todos os seus problemas e depois se tornar inteligente? Não teria que ser o contrário, ele primeiro se torna inteligente, daí você vai resolver os problemas. Então, o único problema urgente que tem no Brasil, tem dois problemas. Tem o problema espiritual e tem o problema intelectual. O espiritual significa sanear a igreja. Pegar todos esses vagabundos comunistas que se infiltraram e botar para fora. Eu me recuso a chamar um desses caras de eminência. Tá certo? Então, vamos dizer, eminência é sua mãe, você tá entendendo? Quer dizer, como que você vai pegar esses camaradas que são evidentemente comunistas infiltrados? Tá na cara, só falta tá escrito na testa, eu sou comunista, tá certo? Ora, quem é comunista ou colabora com o comunismo está automaticamente excomungado, de acordo com o decreto de Pio XII, que foi depois, vamos dizer, confirmado por João XXIII. Qualquer colaboração com partido ou regime comunista é excomunhão automática. Então, se eu estou conversando com o nego, eu sei que ele já é um excomungado, ou seja, ele não é sequer um membro da igreja e está lá vestido de cardeal, eu vou tratar de eminência? Ora, que palhaçada é esta? Não tem eminência nenhuma ali, pô. Agora, pela situação da igreja, eu posso fazer pouca coisa, tá certo? Eu não tenho qualificação nenhuma para fazer pregação religiosa, nem para converter os infiéis, etc. O meu campo não é esse, meu. O meu campo é o da educação do intelecto. E o intelecto é a coisa básica, inclusive para a atividade religiosa. Por quê? Porque aquilo que você crê depende daquilo que você entende, meu filho. Tá certo? Quer dizer, você não pense que o simples fato, tá certo, de você subscrever certos artigos de fé torna você um cristão. Não torna de maneira alguma. Tá certo? Porque o cristianismo seu, ele vai estar em duas coisas. Ele vai estar no conteúdo dos seus pensamentos efetivos, aqueles pensamentos que você tem por dentro, e vai estar na substância das suas ações reais. Ora, se você tem pouca consciência de si, tá certo? Se a sua vida mental é apenas uma superfície, uma tela de superfície, tá certo? Em cima de uma confusão inconsciente, medonha que tem dentro de você, e se você vive só na superficialidade, no falatório, e não tem ideia das camadas mais profundas da sua personalidade, você não sabe o que você está fazendo. E você não sabe nem quais são os seus pecados. Você não se conhece. Sem o autoconhecimento não existe cristianismo. Por quê? Existe no cristianismo um sacramento que se chama confissão. Como é que você pode confessar se você não sabe o que você fez, e não sabe o que você pensou, e não sabe qual foi sua intenção? Como é que você pode confessar se todo o conteúdo dos seus pensamentos é só falatório ouvido e não tem nenhum aprofundamento na realidade da sua alma? Tá certo? Então isso quer dizer o seguinte: se você não tiver educação para isso, você não vai ser cristão coisíssima nenhuma, você vai pensar que é. Pode ser até que Deus, na sua infinita misericórdia, aceite esse seu simulacro de devoção, porque diz, coitado, você é uma besta mesmo, mas não entende nada, então vamos botar ele, pelo menos, a gente, né, mete o nego aqui no purgatório, no tempo, para ver se ele melhora, tá entendendo? Mas garanto para você que no purgatório, o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que estudar para ver se você adquire um pouco de consciência. No sentido em que eu formulei o seminário de filosofia, a aquisição de cultura e da qualificação intelectual era uma só e a mesma coisa que o aprofundamento e maturação da consciência individual. Consciência moral, sobretudo. Consciência moral não quer dizer que você vai ser santinho. Tá certo? Não é isso. Isso é outra parte do negócio. Não é bem a educação moral, mas a formação da o despertar da consciência moral. Tá certo? Não quer dizer que você vai ser santo e que nós vamos ter que fiscalizar a sua conduta e vamos te condenar pelos teus pecados. Né? Não fazemos nada disso. Eu estou pouco me lixando para isso. Tá certo? Só uma virtude nós vamos ter que cultivar aqui. E só uma virtude era visada pelo meu seminário de filosofia: a virtude da sinceridade, porque a sinceridade é a base da inteligência. A inteligência é a capacidade que o ser humano tem de captar a verdade. Você não pode captar nenhuma verdade sobre a sociedade humana, sobre a história, ou mesmo sobre as ciências, tá certo? Se você não é capaz de captar a sua própria verdade. E a sua própria verdade se traduz na narrativa que você faz dos fatos internos e externos da sua vida
para você mesmo e para o próprio Deus. Por que para o próprio Deus? Porque Deus é o observador onisciente que não permite que você se engane. Quando a Bíblia diz assim, aquela expressão, Abraão caminhava diante de Deus. O que quer dizer que Abraão caminhava diante de Deus? Quer dizer que Abraão estava consciente de que Deus sabia o que ele estava fazendo, o que ele estava pensando, e que Deus sabia mais sobre ele do que ele mesmo. Portanto, na medida em que ele se abrisse para Deus, ele não ia mostrar para Deus só aquilo que ele sabia de si mesmo, mas aquilo que o próprio Deus estava lhe revelando dele mesmo nessa mesma hora. Quer dizer, quando você conta a sua vida para Deus, Deus conta para você muito mais sobre você mesmo do que você poderia contar para ele. Então, a sinceridade e, portanto, a confissão é a técnica do aprendizado, é a técnica fundamental da filosofia. Isto aí você aprende não só no cristianismo, você aprende com Sócrates também. Então, fazer da prática da sinceridade interior a base da autoeducação, esta era a norma central era e é a norma central do seminário de filosofia. Só que isto não serve para pessoas que estão a fim ali ou de se divertir ou de recarregar suas baterias, mas somente para pessoas que entendem que a atividade intelectual assim concebida é uma atividade voltada para a salvação de um país que está se desgraçando. É a qualificação de pessoas para o exercício de uma função de emergência. Portanto, é uma educação para pessoas que estão dispostas a entrar nisso com o verdadeiro espírito missionário. Se as pessoas entendessem isso, tá certo? Entenderiam que esta proposta não é para você se divertir de vez em quando, e nem para você assistir 2 ou 3 aninhos de aula, e daí sair procurando, eu vou agora fazer um curso de mestrado, eu vou agora pegar um diploma de não sei o quê, eu vou ser professor não sei aonde. Eu não estou interessado em ajudar pessoas a progredir dentro de uma profissão decadente, estúpida e corruptora. Eu estou interessado em fazer pessoas e não dar qualificação profissional. Qualificação profissional, meu filho, você trabalha em qualquer coisa, você arruma um emprego no posto de gasolina, vai ser comerciante, como foi o Roberto Salles ou o Graciliano Ramos, até quase os 50 anos. Quer dizer, se eles podiam ter uma profissão humilde, ser grandes intelectuais, grandes artistas como foram, por que você não pode também? Por que você logo precisa brilhar, ser professor, doutor, de PhD, etc., seja no Brasil, seja no exterior? Eu não vou, vamos dizer, dar o melhor de mim, aquilo que eu juntei, criei, tá certo? E aprendi durante 30 ou 40 anos, para ajudar moleque a subir na vida. Isso aí é carreirismo barato, tá certo? Então, vamos dizer, o que nós precisamos neste seminário, tá certo? São pessoas que têm uma noção da altíssima missão da vida intelectual. Entendem que ela é nada mais, nada menos do que apostolado leigo. Ela parte da atividade cristã, parte integrante. E muitas vezes uma parte muito mais importante do que esses padres e pastores estão desempenhando aí. Agora, não é porque eu não estou falando em linguagem de Bíblia, não é porque eu não estou falando em linguagem religiosa, que a minha atividade não é apostolado. É apostolado sim, meus filhos. E vocês têm que entender isso, tá certo? Frequentemente, mais importante e mais vital do que você ficar rezando na igreja, tá certo? E juntando dinheiro para a coleta da igreja. Eu sei o seguinte, quando você vai e dá dinheiro para o pastor, você acha que você está contribuindo para a causa de Deus. Agora, se você vem aqui e paga uma mensalidade deste curso, ou faz uma contribuição qualquer, você diz o quê? Estou ajudando o Olavo. Ajudando o Olavo é a mãe. Vamos parar com esta brincadeira. Isso é de uma incompreensão absolutamente vergonhosa. Tá certo? Eu não preciso da sua ajuda não, meu filho. Eu escrevo meus artigos, eu ganho meu dinheiro como profissional de imprensa e não preciso da sua ajuda. O que é preciso é juntar força, juntar pessoas e recursos para ampliar este trabalho, para que isso possa exercer o seu papel benéfico, a sua influência benéfica sobre a maior extensão que nós possamos alcançar. Tá certo? A salvação deste país depende muito mais desta atividade, tá certo, do que da atividade formalmente religiosa que muitos estão desempenhando. Porque toda esta atividade
se não for calçada, tá certo, no desenvolvimento da verdadeira consciência pessoal, tá certo, a qual só se desenvolve com muito esforço intelectual, ela vai ser nada, tá certo? Então é por isso que eu estou lhes passando esta mensagem. Eu aqui, tá certo, eu não estou aqui para ajudar a menininha a subir na vida e nem para divertir filhinho de burguês. A minha proposta é para pessoas que têm o espírito missionário e que queiram dar a sua vida para esta missão, que é tão importante quanto a de socorrer os doentes ou pregar a letra do Evangelho. Porque aqui nós estamos fazendo algo mais do que pregar a letra. Frequentemente nós não nos referimos ao Evangelho aqui. Frequentemente nós usamos uma linguagem que não parece nada com a da religião. Só que é o seguinte, aqui nós estamos praticando a arte da verdadeira descoberta de si e da verdadeira confissão. Este é o espírito da filosofia, sobretudo da filosofia cristã. Tá certo? E sem isto, você não é absolutamente nada. Se vocês querem se inspirar, leiam os pensamentos de Pascal e as Confissões de Santo Agostinho. São livros básicos da filosofia. E ali você vai... Ou então os diálogos de Sócrates. E você vai entender que a sinceridade, quer dizer, a capacidade de você declarar o que realmente você sabe, o que realmente você está percebendo, que não é uma capacidade fácil, tá certo? E você conseguir raciocinar a partir da realidade e não de palavras ouvidas, essa é a base da filosofia. E isto não é uma coisa que se aprenda como disciplina escolar. Isto é uma disciplina de vida. Isto é uma norma moral. Aqueles que não estão interessados em aprender isso, eu não estou interessado em ensinar nada para vocês. Eu preciso de pessoas que queiram se dedicar ao cultivo desta virtude, que é essencial. Porque, note bem, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Tá certo? Bom, você nunca vai conhecer Deus na sua totalidade, nem na sua essência. Você tem algumas qualidades divinas. Mas a primeira dessas qualidades é que Deus é a verdade. Aquele que não tem amor à verdade, não tem amor nenhum a Deus. Mas nós amamos a verdade, mas nós não a conhecemos. Então, o amor à verdade não é o amor a uma crença pronta. Não é o amor a certas frases que você acha que são verdadeiras, nem mesmo frases da Bíblia. O amor à verdade é a busca da verdade e a abertura do coração para aceitar a verdade tal e como ela se apresenta. Isso é uma disciplina de vida. Muitas vezes, esta disciplina, que é muitíssimo exigente, ela pode coexistir na pessoa com os piores defeitos de personalidade. Tá certo? Mas aos poucos, ela mesma vai irradiando para o restante da personalidade e a pessoa vai melhorando. Eu tenho centenas de alunos que disseram a mim, são depoimentos, de como eles foram melhorando em todos os setores da vida. Foram se tornando mais honestos, mais consistentes, mais sinceros para com eles mesmos e com os outros. Tá certo? Ou seja, o método que eu uso aqui, ele funciona. Tá entendendo? Agora, ele funciona, não basta só eu ter o método certo. É preciso que o aluno venha com a intenção certa. Porque a educação é uma arte na qual o professor só cria o instrumento. A educação não é praticada pelo professor, a educação é praticada pelo aluno, meu Deus do céu. Quer dizer, a minha função aqui é como se fosse, vamos dizer, a do empresário de boxe. O empresário de boxe ele não vai subir lá no ringue e lutar. Não, o que ele faz? Ele monta o ringue, ele cria o espetáculo, atrai o público, tá, e dá o treinamento para os caras, daí eles têm que lutar. Tá certo? Agora, se você não quer lutar, se você quer ser só espectador, então o seu lugar de fato não é nesse seminário. Mas note bem, o Brasil precisa urgentemente de uma geração de pessoas mais consistentes, mais firmes, mais verdadeiras, que possam, discretamente e em segredo, ir aprendendo as coisas e criando uma consciência mais firme. Tá certo? Daqui 30, 20 ou 30 ou 40 anos, ou 10, vamos ser otimistas, as pessoas podem criar uma nova cultura brasileira. Não dentro do establishment cultural, editorial, não dentro da mídia e não dentro da universidade. Tá certo? Simplesmente criar essas coisas. Pode crer que tão logo haja obras que testemunhem esta conquista interior,
elas terão uma força por si, elas se irradiarão por si. Tá certo? Como diz o Cristo, ninguém acende uma luz para escondê-la. Tão logo você tiver acendido, a luz da sua consciência, e ela tenha iluminado a parcela da realidade, e você esteja em condição de verbalizar isto, tá certo? Não de dar opinião, porque dar opinião você pode dar agora, mas de verbalizar uma efetiva experiência interior da realidade, tá certo? Nós teremos criado uma nova cultura brasileira e ela se superporá a esta falsa cultura automaticamente, sem você precisar fazer nenhum grande esforço de propaganda. Quer dizer, esta era a minha esperança quando eu comecei o seminário de filosofia, e é nela que eu aposto ainda. Mas é claro que hoje eu estou mais velho e cansado e tive muitas desilusões no curso deste esforço, tá certo? Mas é a isso que dediquei a minha vida, e eu não vou mudar de caminho, né? A pior coisa do mundo é o sujeito dar certo na coisa errada, tá certo? Eu só quero dar certo numa coisa, e minha coisa é esta: é a atividade da filosofia e da educação, na qual, vamos dizer, o jornalismo pode servir às vezes como um instrumento auxiliar, mas só como um instrumento auxiliar, e aliás muito, muito precário. Então este é o apelo que eu estou fazendo a alunos, ex-alunos e futuros alunos, leitores, que venham a este seminário, venham aprender as coisas que eu tenho para ensinar, mas venham com o espírito missionário, não venham com o espírito de se divertir ou com o espírito de seguir carreira universitária, tá certo? Eu estou pouco me lixando para a sua carreira universitária, para a sua profissão. Se você não sabe como ganhar dinheiro por você, então, meu filho, você não tem qualificação para você estudar, porque a primeira coisa é o homem aprender a sustentar, ele tem que ter um emprego e tem que se sustentar, tá certo? Depois disso, ele pode, vamos dizer, se dedicar a alguma atividade básica, tá certo? Então, não tente adquirir qualificação profissional aqui. Claro que você vai ganhá-la também, mas vai ganhar como uma espécie de fringe benefit, tá certo? Não faz parte da substância do que eu estou ensinando, tá certo? A minha ideia aqui é formar seres humanos conscientes e qualificados para a vida intelectual por ser portadores da virtude e da sinceridade. Sinceridade não significa você sair contando sua vida para todo mundo, você não precisa contar para ninguém, você vai contar para você mesmo e para Deus. Por quê? É também o verso de Antônio Machado: quem habla solo espera hablar a Deus um dia. Aquele que fala consigo espera falar para Deus um dia. Falando consigo mesmo, investigando a sua realidade, confrontando com a realidade em torno, tá certo? Você vai adquirir uma certa consistência de discurso, tá certo? E você vai aprender a reconhecer a sua própria voz verdadeira, que vem de dentro, tá certo? E aí você pode até falar para Deus, com certeza de que Deus está te ouvindo. Fora disto, é tudo blá blá blá, tá certo? Então, fica aqui esta minha mensagem que eu vou divulgar por todos os meios que eu disponha, meu site, passar pela internet. Espero que seja ouvida e compreendida. Muito obrigado a todos.